Vida é o dever que trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, acabou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. E agora é muito tarde para eu ser reprovado. Mas se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, eu seguiria sempre em frente. Iria jogando pelo caminho as cascas douradas e inúteis das horas. Seguiria o amor à minha frente e diria: eu o amo. Não deixe de fazer o que gosta devido à falta de tempo. Nem deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. Pois a única falta que terá será deste tempo que nunca, nunca voltará. Longevidade, longa vida, passa a se referir ao Cronos. Você vai medir em termos de quantos anos. Enquanto, na verdade, eu estou muito mais interessado hoje no presente. Se a sociedade se preocupasse menos com o tempo, mas com a qualidade desse tempo, tá perfeito. Roubar sua felicidade, roubar sua integridade, roubar seu tempo, isso é impagável. Melhor idade é aquela que você vive, que você está bem com ela. Pode ser os 18, pode ser os 50, pode ser os 75. Nós estamos, sem dúvida, ressignificando o que representa a idade. Essa revolução do que significa o tempo é muito recente. Nós estamos muito mais preocupados com o impacto da tecnologia do que o impacto mais importante e mais revolucionário, que é o envelhecimento rápido, que é o fato do Brasil hoje ter 14% de pessoas com mais de 60 anos e daqui a 30 anos ter 31%. Abre o olho. A coisa mais importante deste século vai ser envelhecimento. A expectativa de vida até o começo do século passado não passava de 40 anos, mesmo nos países mais envelhecidos. A Alemanha tinha 46 em 1900 e era o top. Como é que a gente não vai totalmente transformar as nossas questões individuais e as nossas questões coletivas face a algo que nunca se passou? Como é que a gente pode brincar de avestruz que isso não está acontecendo? Então, mexe com saúde, claro. Mexe com perspectiva de curso de vida. Você não está vivendo mais para 40 anos ou 45, você vai viver 80, 90 ou 100. Você tem que pensar qual é o local dentro da sociedade onde vai caber esse corpo envelhecido. Quais são as interligações intergeracionais que não é pai, filho e talvez um avô. Vão ser 3, 4, 5 gerações vivendo ao mesmo tempo.
Então é filosófico, é antropológico, é, claro, sanitário e é uma questão também econômica. Como que uma sociedade vai responder, sob o ponto de vista econômico, ao fato de que nós proibimos as pessoas idosas de continuarem a contribuir para a sociedade? O que você faz quando somos muito mais saudáveis, mais ativos, com mais vitalidade, com mais conhecimento? A gente vai experimentar, a gente vai causar um impacto. Como que eu vou envelhecer como meu avô, minha avó? Como é que vai ser igual? Não dá. Eu não vou ficar no aposentado, lá fora de vista. Eu vou ficar na sala da frente, ciente dos meus direitos, e vou continuar dando chute no balde, virando a mesa, experimentando e... Não vai esperar ter 65 anos para saber como é que vai envelhecer bem, não. Comece já. Quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. E isso é um mantra. Quanto mais cedo, se você começa a se preparar para a longevidade aos 20, é melhor do que aos 30. Se não começou aos 20 ou aos 30, começa aos 40, aos 50, aos 80. Você sempre vai ter ganho. Mas quanto mais cedo, melhor. Como é que o brasileiro está vivendo e o que significa tal da longevidade? Que é muito diferente para nós privilegiados do que aquela longevidade, às vezes até relativa, daqueles que não chegaram a fazer 90 anos longevos. Vou te contar um episódio quando minha mãe fez 90 anos. Foi feita uma grande festa, minha mãe estava muito bem. Ela dançou a valsa dos 90 anos com o médico privado dela. Ela tirou fotos com o capital social que ela achava que tinha. Filha, sobrinhas, as netas. E eu pensei, meu Deus, se a minha mãe está com 90, a babá Vitória está fazendo 80. Porque quando eu era criança era marcante o fato de elas terem nascido no mesmo dia, com 10 anos de diferença. Onde é que será que está a babá Vitória? E eu fui buscar, gostei. E fui encontrar a babá Vitória, que tinha voltado para Minas, para aquela pequena cidade que se transformou numa cidade muito maior. Mas ela não tinha capital social. Ela tinha uma irmã com sobrinhos que ela mal conhecia. Solitária. Ela não tinha uma doença crônica como a minha mãe, aos 90, 10 anos mais velha. Ela tinha 9. Ela certamente não dançou a valsa de 80 anos com um médico privado, porque nem médico ela tinha. E ela não tinha filhos que pudessem lhe cuidar, porque quando ela estava na idade de ter filho, ela estava cuidando dos filhos da minha mãe. E essa é a realidade que a gente tem desse compromisso de olhar quem é que envelhece, como, e o que é longevidade para quem. Para algumas comunidades, para alguns povos, é uma teima danada, né? A gente resiste por pura teimosia de viver. Eu sei que eu sou mulher, que eu sou negra, que eu sou periférica, que eu sou mãe, que eu sou atriz, que eu sou uma pessoa com deficiência. Eu não sou ativista porque, não, eu quero ser ativista da questão de gênero, da questão racial, da questão do idadismo, da questão da pessoa com deficiência. Eu preciso é sobreviver. Porque se eu não for, eu vou sucumbir. São tantos tal dos marcadores que eu sequer ia existir nesse momento. Então não é uma questão de escolha. Agora, quem tem escolha é que tem que fazer essa coisa acontecer. A pessoa não precisa ser com deficiência para entender que não deve ser capacitista. A pessoa não precisa ser preta para entender que o racismo tem que acabar, ter atitudes antirracistas. Não precisa ser velha para entender de idadismo.
Eu sou Monaricumbe porque quer dizer filha do sol. E ser filha do sol é entender que você tem que levar nos corações e acender a chama da verdade, da justiça, dos direitos iguais, da equidade, da qualidade de vida. Isso é ser filha do sol. Só estou falando tudo isso porque eu cheguei nos 50 a mais. E ser uma mulher com deficiência no Brasil, eu sou realmente uma mulher idosa. Eu ainda não entendi o ônus e bônus dessa história, mas eu sei que eu sou uma mulher idosa e adoro falar, adoro, porque para o meu povo isso é poder. Que eu sempre fui de tradição africana, então o momento de sentar em volta, né, do mais velho e contar a história, isso é ambicionado mesmo pela gente. A gente quer, né? Eu quero. Isso tem a ver com gostar de viver. Hoje eu ia começar as gravações do documentário e aí de madrugada eu passei mal, e muito mal, no nível de perder a dignidade mesmo. Sabe quando você senta no vaso, abraça a lixeira e isso é tudo que você tem na sua vida? Foi isso que aconteceu comigo essa noite. Então eu vim parar aqui no hospital, vim aqui pro meu retiro. Porque tem gente que vai pro retiro na mata. Às vezes eu preciso fazer um retiro no PS. E é isso aí, faz parte. Gente, eu já tô pronta. Eu só queria coletinha. Acho que eu sempre tive um desassossego, assim, né? Então eu sempre busquei entender o que era a vida, o que a gente estava fazendo aqui, o que é sagrado, quem é Deus. E aí eu tinha certeza que uma hora isso ia explodir dentro de mim e que eu ia partir para a busca. Então eu acho que independente do diagnóstico, eu tentaria buscar essas respostas. Naquele dia, o sistema da clínica falhou e o médico precisou preencher tudo no velho e bom papel. Meu nome, o tipo da doença, um X aqui e outro ali. Um processo bem rápido, quase mecânico. Ao percorrer o papel, meus olhos depararam com um X, seguido de uma palavra. Paliativo. Como assim, paliativo? Em 5 segundos consegui invocar todos os santos, orixás, médiuns. Meu Deus, estou em estado terminal. E aí me bateu a tristeza. Cacete, eu vou morrer com 33 anos? Eu, Ana Michele, ou Ana Mi, como a maioria das pessoas me chama, descobri o câncer de mama aos 28 anos. Aos 32, quando eu já estava esquecendo de todo aquele pesadelo de mastectomia, quimioterapia, radioterapia, descobri que estava doente de novo. Tinha metástase no fígado. E eu me dei conta de que dali para frente a jornada seria longa e dolorosa. Nessa nova contagem do tempo, onde não media segundos, mas momentos, descobri uma vida repleta de profundidade. E mesmo nas situações mais críticas, era possível ver um bom sentido ali. Essa história não é sobre o câncer. É sobre viver, é sobre dançar com o tempo. Eu sempre volto para Cajuína, né? Eu acho que a gente vive fazendo aquela pergunta, né?
existimos, a que será que se destina, sabe? Para mim, é sempre essa pergunta. A cada momento da jornada, essa pergunta se coloca, se recoloca. Eu digo que eu sou old school do movimento negro brasileiro. Eu sou cabeça feita pelo Abdias do Nascimento e pela Lélia Gonzalez. Eu sou filhote deles, não sou outra coisa. Eu sempre digo que o Abdias me ensinou a pensar preto, né? Pensar como preto. E a Lélia me ensinou a pensar como mulher preta, né? E essas duas concepções determinaram totalmente a minha vida, né? O meu destino. A minha experiência pessoal é de vir de de pertencer a uma família extensa e com sentido muito gregário. Eu sou a mais velha de 7 irmãos, felizmente estamos todos vivos aí, envelhecendo ainda. E famílias negras costumam ser famílias extensas, né? Que tem a ver com estratégias de sobrevivência, né? Nesse momento, eu estou com a minha tia mais velha, de 95 anos, hospitalizada, de 17 filhos. Ela é a única que chegou a essa idade, de 95 anos, e nenhum dos anteriores chegou aos 70. Primeiro, eu estou espantada de ter chegado aos 70, porque eu fui desenganada aos 2, né? Quando eu cheguei nos 70 anos, eu fui objeto de um reconhecimento e uma celebração, principalmente das jovens meninas, né, das meninas negras da nova geração, que eu não imaginava que pudesse alcançar, não imaginava que eu tinha essa presença na vida delas. E essa geração traz uma novidade também em relação à minha geração, que é a ideia do cuidado, né? Não é um conceito banal, é parte intrínseca de uma estratégia política que sabe que uma cuida da outra, uma puxa a outra, de forma a que todas possam crescer e juntas. Eu penso que o tempo é um milagre. Ele é um total mistério. Cada minuto que você passa, não tem nenhuma certeza. A minha família não é longeva, então meus pais faleceram com 76 anos. Suponha que eu tenha um pouco mais de saúde, mais condição, chego até os 80. Então eu teria pela frente mais 28 anos. Se a gente pensar os 28 anos, mais ou menos a metade disso, você está muito mais frágil. Então eu teria objetivamente mais 14 anos pela frente. Isso passa muito rápido. Talvez dê tempo de eu aprender a tocar o Sonata ao Luar, mas eu tenho que me dedicar para o piano. Se eu me dedicar para o piano, eu não posso estar 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível para essa médica. Eu sou a mais velha de 3 mulheres e minha avó morava com a gente desde que eu nasci. E ela tinha uma doença, que é uma doença vascular, que entope as artérias. E ela mostrava muita dor, ela tinha muita dor. Minhas primeiras lembranças eu devia ter uns 4, 5 anos de idade, que eu via minha avó gritando muito, ela chorava muito, ela ficava bem na beira do desespero. E aí eu fui crescendo dentro deste meio de doença, né? E vez por outra meu pai chamava o médico para ir vê-la em casa. Ele entrava pro quarto, minha mãe não deixava a gente entrar no quarto, mas eu ficava na fresta da porta, assim, espionando a cena. Ele sentava na cama da minha avó e aí ele pegava as mãos dela, assim, eu via que ele tinha uma mão muito grandona, e aí cobria a mão da minha avó e ele prestava atenção nela e ela contava tudo o que estava acontecendo. E aí, quando ele ia embora, parecia que tinha levado embora toda aquela coisa ruim, assim. Ficava aquela casa brilhante, assim, toda iluminada. E ele me perguntou uma vez, o que você vai ser quando você crescer? E aí eu disse para ele, médica.
E aí eu brincava ali no quarto dela e colocava as bonecas por perto, e quando ela amputou a segunda perna, eu amputei as pernas, cortei as pernas das minhas bonecas. Mas ela continuou com dor, essa dor que chama dor fantasma. Ela pedia para morrer, eu falava: vó, eu vou ser médica, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua dor. Eu entrei na faculdade de medicina, então, para tratar a dor dela, eu queria conseguir esse conhecimento. E no dia da formatura, no momento que eu estava lá no palco, ela estava dando o último suspiro dela. Na formação, quando entrei em contato com o paciente, né, o primeiro paciente que eu olhei, entrei no quarto, é uma cena para mim muito difícil de voltar lá, porque o sentimento de impotência é algo muito avassalador. Porque se eu entrei aqui para tratar a dor e aí de uma pessoa que está morrendo não se trata a dor, eu falei: para que serve um médico então? Eu vou descobrir o que tem para fazer. Eu vou ser uma cientista que não vou sossegar enquanto eu não descobrir uma resposta de qual é o próximo passo que precisa ser dado numa condição como essa, que não é abandonar a pessoa. Terminei a residência e fui buscar o conhecimento de cuidados paliativos. Foi maravilhoso, porque eu vi que eu não precisaria abrir mão da minha sensibilidade para ser boa médica. A minha sensibilidade me ajuda a conferir proteção a esse sofrimento. E se eu não consigo tirar o sofrimento dele, eu consigo deixar ele forte para dar conta de passar por isso. Você não está sozinha, eu estou com você. Eu te ajudo a passar por isso. Eu não posso passar por você, mas eu posso passar com você. Posso passar junto. Cuidar do bem-estar do outro é cuidar do que é sagrado para o outro. Na verdade, tudo começou assim. Na minha infância, eu tinha muito interesse por velórios. Eu não gostava do clima, mas eu gostava do que uma pessoa... A forma com que a pessoa acolhia o outro. A socialização daquele momento, para mim, era muito importante. Eu sou da roça, né? Meu pessoal é da roça, então... Aquele momento era assim, a gente fazia questão do velório render muito tempo, porque à noite tinha uma cachaçinha, tinha um pão de queijo com linguiça, e tudo aquilo era uma festa social. Teve uma feira de ciências na escola e o meu grupo ficou com o hospital. E aí cada grupo ficou com uma profissão, e eu fiquei com a enfermagem. E percebi que a profissão que tinha mais relação com cuidado era a enfermagem. E eu lembro da frase que a enfermeira da época me falou, ela falou assim: a enfermagem é a arte do cuidar. E aí pronto, eu já tinha decidido que essa seria a minha profissão. Eu fiz um MBA no Rio e me gerou um incômodo, uma pergunta de pesquisa. Como que era adoecer como uma condição ameaçadora de vida no cenário da favela? Fora da favela eu já sabia, mas como que era isso num cenário muitas vezes intocável pelo poder público? E aí eu fiz meu mestrado pesquisando não favela, mas no doutorado eu não aguentei. Aí eu quis pesquisar isso e o pessoal da Rocinha começou a me chamar para ir na Rocinha atender paciente também. Eu falei: gente, isso está ficando grande, eu não vou conseguir sozinho. E aí eu fui procurar quem era protagonista do cuidado aqui. E descobri quem era protagonista. Mulheres idosas que se dedicavam a cuidar, tinham trabalhado uma vida toda em outras coisas, mas que o cuidado nunca saiu delas. Hoje nós já somos 31 voluntários, 29 são voluntárias. Eu posso falar que 60% são mulheres com mais de 60 anos. É uma questão que a gente já sabe que em 2050 a pirâmide populacional ela vai estar invertida. Nós vamos ter mais idosos do que crianças e jovens. E o que é que nós, enquanto política pública,
estamos fazendo para poder cuidar dessas pessoas que a gente trabalhou tanto para viver mais, mas é viver mais ou viver com qualidade? Eu quero acrescentar vida aos dias ou eu quero acrescentar simplesmente dias à vida? Se você pega os estudos mostrando onde as pessoas têm uma longa vida e uma vida feliz, com qualidade de vida, invariavelmente você chega a comunidades que são muito coesas, que têm muito contato entre as pessoas, que as pessoas têm trocas constantes, permanentes. É muito mais a qualidade de vida que vem desse capital social, dessas relações, desses relacionamentos. Eu penso que a nossa sociedade ela é incapaz de prestar atenção no próprio tempo. A gente não respeita o envelhecimento, não respeita o que isso significa em termos de habilidade de sobrevivência, habilidade de partilhar sabedorias na experiência de quem é mais velho. Nós vivemos num país hedonista, num país em que o jovem é o padrão. Eu, hoje, não tenho aparência, nem quero ter, que eu tinha aos 25 anos. E querer fazer com que isso dure é uma receita certa para você se frustrar. Porque é impossível. A passagem dos anos vai te marcar. Eu, na velhice, eu sou mais do que eu já era. Eu sou mais de mim mesmo. Eu tenho que ser coerente com isso. Isso é um ressignificado muito importante, porque antes você tinha que envelhecer de acordo com determinados padrões. E esses padrões, com frequência, frustravam. E as pessoas que entram nesses estereótipos hoje também são mais infelizes. A sociedade de consumo, ela tende a fazer a gente acreditar que aquilo que é velho não funciona. Aquilo que é velho não tem um desempenho tão bom. Aquilo que é velho não é necessário para você viver bem. O que é necessário para você viver bem são coisas funcionais, coisas que otimizam a sua capacidade de consumir mais. Só que o que está sendo consumido com isso é o nosso tempo. De todas as apropriações perversas, não é, que esse capitalismo neoliberal faz sobre nós, talvez surrupiar o tempo é a mais danosa de todas, né, porque nos rouba, né, a vida, né. Na verdade, a gente não está procurando os indicadores de qualidade, de felicidade, de pensar de uma forma mais holística. Essa ciência está aqui para quê? De que forma que a gente está cuidando de nós e do planeta? Está tudo isso sob ameaça. Dizem que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu. Eu penso que a gente precisa de um pouco mais de coerência, sabe? Porque quais são as condições que a gente está oferecendo para essa pessoa viver? Onde ela vai viver? Quem vai poder viver? Tudo transformado em mercadoria. O descuido com a infância, o descuido com a juventude, o descuido com a velhice. Fique rico ou morra tentando. É o Deus dinheiro, quer dizer, tempo é dinheiro. Ou seja, é tudo desdobramento de uma ideologia triunfante hoje.
E a utopia que foi que ela derrotou, né, foi a utopia do igualitarismo, né, e do comunitarismo, né? Então, nós temos que recompor, né? Se quisermos, acho que inclusive sobreviver como espécie, nós vamos ter que recompor essas ideologias, porque o planeta não suporta mais essa predação que esse sistema provoca. Toda pessoa que se inicia hoje é um ecologista, porque se ele não entender que ele tem que tomar conta do planeta para continuar existindo e tendo vivo aquilo que lhe foi plantado, não tem necessidade de nascer. Se importar com o outro, se importar com o todo. Então, só isso é capaz de mudar as coisas, as pessoas. Na verdade, todo mundo vai deixar um legado, todo mundo deixa um legado. É o impacto que você causa no mundo. É a marca no mundo que você deixa. Algumas pessoas deixam marcas mais profundas, positivas ou negativas. Se eu puder inspirar, impactar minha comunidade, isso já faz parte do meu legado. E é isso que não morre. Isso segue vivo. A Rocinha, para mim, é meu mundo. Amo Rocinha. A gente vive por viver, porque gosta de viver e gosta do que faz. Ajudando a quem precisa, né, meu filho? Porque a vida está difícil, todo mundo tem que trabalhar. E se elas não tiverem um lugar para botar as crianças, como é que elas vão viver? Então tem que ter a creche para elas poder viver, trabalhar e cuidar dos filhos também. Eu adoro isso aqui. Se me tirar isso aqui, eu acho que eu morro. Quanto eu puder trabalhar com eles, eu vou trabalhando. Que a gente precisa ter uma forma de estar no mundo para além da nossa idade. Porque o mundo que vem aí vai ter muito mais pessoas mais velhas do que mais jovens. Então, essa concepção de que você fica mais velho, você fica inútil, vai fazer a vida no planeta ser inviável, porque não vai ter quem trabalhe. A aposentadoria, o final da vida, não é você descansar para esperar a morte. Não, você precisa pensar em continuar a sua atividade, mas dentro daquilo que para você faz sentido e que pode favorecer a tua saúde. Não há por que mais dizer que nós somos improdutivos, nós não temos capacidade. Talvez a gente precise apenas estar sempre se adaptando. Eu gosto de viver com o jovem porque eu quero aprender o que ele sabe, o que ele faz. Talvez eu tenha um tempo diferente para fazer isso. E que ele seja generoso como eu sou com ele, nas experiências e conhecimentos que eu tenho, com o tempo que eu preciso para assimilar. Mas eu tenho capacidade, a minha geração, as mulheres e os homens com mais idade, inclusive, têm capacidade cognitiva, afetiva, intelectual, política, social, para estarem em atuação. Tem realmente um lado cruel das pessoas serem deixadas de lado por serem consideradas velhas, né? A gente sabe que isso existe. E isso, às vezes, acontece muito cedo, com 50 anos, até menos, já é considerado velho. Se, por um lado, a gente tem aí muita gente entrando no mercado de trabalho agora, precisando de experiência e tal, mais barato, né? Num primeiro momento, isso parece ser mais vantajoso. Só que aí as empresas perdem muito com isso, né? Porque essas pessoas não têm a experiência de vida, que é tão importante. Você tem uma visão mais holística da coisa, você tem mais calma para lidar com os problemas, você sabe que eles vão passar de alguma forma, você já viveu aquilo, você tem mais jogo de cintura. Porque tem muita empresa que já trabalha toda essa questão de diversidade e inclusão há muito tempo, né, de gênero, racial, LGBT, de pessoas com deficiência, só que é todo mundo jovem. E aí eu vou lá e falo para eles, olha, essa diversidade que vocês trabalham é muito importante, só que se for todo mundo jovem, de alguma forma eles vão pensar parecidos, porque são da mesma geração. Então você precisa ter também, né, essa diversidade de idade para ter pessoas que realmente pensem diferente, porque hoje em dia é comprovado que a diversidade traz inovação.
Tá feliz de envelhecer é normal. Porque eu não me sinto velho, eu só tô com cabelo branco. O resto da mim, eu jogo bola, tomo cerveja com a molecada, eu vou pra churrasco. Os meus amigos, hoje em dia, é tudo molecote. Tinha uns amigos que brincavam comigo, né? Tem uns amigos que faleciam. Porra, Zé, domingo vai ter um futebol lá no céu, estão te chamando. Meu pai dela era, não, tô com jeito machucado, não posso não. Tô contundido. Tô com 31. Daqui a 31 anos, 30 anos, eu vou estar assim, ó, cabelo branco, com neto, com a minha família, sabendo que meu pai teve uma velhice, foi feliz com a criação que teve, independente da situação. Foi um exemplo para mim, uma inspiração. Você entende o mundo a partir da visão dos seus pais, a partir da visão dos seus avós. E aí, se você não respeitar isso, você não é ninguém. Absolutamente ninguém. Até para você respeitar isso às avessas. Você fala assim, nossa, meu pai fez tudo errado, eu vou fazer o contrário. Ainda assim é um parâmetro. Agora eu lembrei de uma frase de um samba, não sei a autoria, mas é respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Isso é muito importante. Jorge Aragão. Então, isso eu acho fundamental. A gente gruda neles para aprender um pouquinho para poder seguir nisso. Seguir o caminho. Estou feliz por estar envelhecendo. Aqui na Portela, a Portela acolhe essas pessoas. Ah, vai atrapalhar no desfile, vai atrasar, não vai conseguir. Todo mundo passa, não fica ninguém para trás. Todo mundo se agita. Inevitavelmente, todos nós vamos morrer. E qualquer um de nós podemos nos tornar uma pessoa com deficiência. Envelhecimento ativo é o processo, portanto, é um processo ao longo da vida de você otimizar as oportunidades para 4 coisas importantes. Otimizar as oportunidades para a saúde, para conhecimentos acumulados, para participar da sociedade, exigir os seus direitos e, quando isso tudo falha, o último pilar é a segurança, que você vai ser protegido se as coisas não derem certo. E quantos milhões de brasileiros estão envelhecendo sem o teto na cabeça, sem a comida na mesa e sem o dinheirinho para o mínimo? Esse é o horror. E por isso que a discussão do envelhecimento ativo, ela está emaranhada com a discussão da igualdade social. Quando você está excluído, que você mora longe, que o transporte público é terrível, que você não tem acesso, que você não pode se divertir, que você não tem as oportunidades de trabalho decentes que te protejam, a sua saúde vai embora. E você tem 1/3 da população que tem entre 18 e 30 anos, que nem trabalha, nem estuda. Como é que você vai querer que esse cara envelheça bem? Agora você imagina uma pessoa que já sente uma dor social e depara com uma doença ameaçadora de vida, não tem SAMU que entra em beco. Não tem moto SAMU que sobe viela. A organização social é do meio. Então, suprir dor social, esse pessoal aqui já aprendeu a suprir isso, foi no peito. Entende? Eu não sei explicar. Já nasceu cuidando. Eu sei que eu gosto de cuidar das pessoas, gosto de ajudar. Que é muito triste a pessoa de idade ser jogado num canto. Sabe? Ninguém cuidar, ninguém olhar, ninguém... Porque lá na roça, quando a gente é criança, a gente não tem infância, né? A gente já nasce trabalhando.
E o espelho que a gente tinha lá é o espelho d'água. Era a bacia de água lá no quintal, a gente via a cara da gente na bacia de água. Eu fui começar a me ver, me enxergar, depois dos 13 anos. No meu entender, eu nem existia para os outros. Não existia. Começando pela minha idade. Eu fiz a minha certidão de nascimento, eu já tinha 20 anos quando eu vim aqui para o Rio. Eu não tinha nem certidão de nascimento. Eu não sei se eu tenho essa idade. Mas eu tinha que ter um registro, né? Eu tinha que existir. Quantos dias eu já passei? Quantas noites? Como falar de longevidade nesse contexto? O primeiro direito ameaçado que nós temos é o direito à vida. Há um tipo de eugenismo que faz com que jovens negros sejam seres considerados descartáveis nessa sociedade. O desafio das pessoas negras não é os terrores da velhice, é chegar a envelhecer. Sobretudo, sendo homem negro, o desafio é chegar à idade adulta. O desafio é chegar a uma idade de envelhecimento. Quer dizer, o rap cansou de cantar como certas pessoas se viam como sobreviventes aos 27 anos de idade, porque tinham rompido a barreira da estatística, né? É uma aberração. Não tem nenhuma guerra em curso no mundo que mata mais do que o Brasil mata de jovens negros anualmente aqui. Eu sou mãe, eu sou vó, meus filhos são negros, meu marido era negro. E eu falei assim, engraçado, eu cuido das pessoas, eu gosto do que eu faço, e eu vou fazer isso enquanto der. Mas eu sempre me perguntei, se eu envelhecer, alguém vai cuidar de mim? Que eu não sei. Então, realmente, essa longevidade na favela, ela é boa por um lado, que se você cria laços de amizade, você vai comer, ou alguém vai cuidar de você, mas será que você vai ter companhia dos seus? Então, antes você tinha filhos, filhas, você falava assim, não, meu filho vai cuidar de mim, minha filha vai cuidar de mim. Não sabemos. Aí a gente tem que ir para o capital social mesmo, né? A amizade, aquele que vem de longe, aquele que enxerga a gente, aquele que nos vai cuidar. Então, eu acho que é isso que a gente está plantando e é isso que a gente vai fazer. Nós temos a obrigação de resistir. E nós estamos fadados a resistir. Nós estamos condenados a resistir, e assim o faremos. As mulheres com as quais a minha organização trabalha são mulheres que perderam seus filhos para a violência policial, para a violência do tráfico. Essas mulheres têm um slogan. Para nós, luto é verbo. Nós não temos saída. Então, eu costumo dizer para os jovens negros que o maior ato de rebeldia e de insurgência que eles podem praticar é se manter vivo, porque o plano é extermínio. Por qualquer meio necessário, contrarie. Por qualquer meio necessário, mantenha-se vivo. Em respeito à ancestralidade que nos trouxe até aqui, em respeito à nossa dignidade humana. Olha ao seu redor. Você está vendo esse monte de velhinho de mais de 90 anos. Aí você fala assim, puxa vida, eu moro no país que tem a maior população negra fora da África. Por que é que não tem nenhum senhor pretinho aqui do meu lado? A mim me interessa que vocês façam essas perguntas. Sabe, que onde quer, cada um de vocês, na idade que tiver, que seja lá, por que nessa escola que eu estou frequentando, eu não tenho 50% de meninos negros, eu só estou vendo aquele ali, um ponto preto aqui e ali. Essa minha biografia, ela tem uma foto que é para dizer isso, né? Eu sou um ponto preto numa classe de científico, de um colégio público.
E por que é que eu não estranho uma aberração dessa? Por que que eu acho natural? A gente sempre esteve entre os 10 mais desiguais países do mundo e nós estamos aprofundando a desigualdade. Qual é o papel que você tem, que nós temos, que essa sociedade tem, que esse governo do dia ou os governos que virão, para poder fazer com que esse abismo não seja tão vergonhoso? Essa, para mim, é a grande questão. Será que nós vamos continuar nos permitindo a ser um país que condena o negro, o pobre, aquele que tem uma deficiência, o velho, a mulher, o gay, a lésbica? E quando a gente soma todos eles, claro que eles são a maioria. Cabe a nós nos opormos a isso? Cabe a você, cabe a quem está me ouvindo. Eu acho que cabe a todos nós, mas cada um deve fazer essa pergunta: qual é o papel que eu tenho, qual é o apito que eu vou tocar para fazer também barulho dentro dessa confusão? Eu já acostumei viver sozinho mesmo. Entendeu? Eu acho que a gente não chega a ser bem sozinho, não. Você vai precisar de alguém. Eu pareço um jovem, eu sou uma criança ainda. Eu falo que eu sou uma criança. Porque se eu for parar para pensar na velhice, eu vou ficar velho. É como uma dor, a velhice. Mas só que você tem que saber. Entendeu? Não tem preconceito com o bebê. Porque um dia você vai ficar velho. Eu não penso na velhice. Não que eu tenha medo. Entendeu? Eu não tenho medo da velhice nem da morte. Eu tenho medo só da covardia do mundo. O sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Então o sofrimento existe? Existe. Ele é intrínseco ao ser humano. Mas o sofrimento, ele não pode ser normalizado. Artigo 196 da Constituição Federal do Brasil fala que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Eles não entram nesse local. E ali tem doentes, ali tem idosos, ali tem pessoas que precisam do cuidado do poder público. Mas a política não teve visão para fora do asfalto. A visão e os modelos construídos são para o asfalto, não são para o morro. Fica parecendo que é muito, no mundo da fantasia, fazer cuidado paliativo em favela. Não, mas nós temos muitas dificuldades. E a gente depara com cenas de guerras diárias, né? E cena de guerra não é só tiro. Já peguei tiro? Já peguei. Já peguei tiroteio, já peguei ter que ficar numa casa de uma senhora e dormir até no outro dia. Cena que me choca muito, né? Que é cena de guerra. Que são pessoas vivendo sozinhas, sem alimento, em fase avançada de doença, em fase final de vida, por exemplo, sendo comido por ratos. Casa que eu entro e sai 8 ratos de cima da região pélvica da pessoa, porque estava alimentando ele vivo. Uma senhora que estava tomando um medicamento para vômito, durante 4 dias, o pessoal notou que ela tinha sumido. Ele falou: vocês entram lá? Eu falei: se arrombar, eu entro. Ela estava no chão apagada de tanto remédio para vômito e saía. E tinha, sem brincadeira, tinha em cima dela cerca de 150 baratas. Saindo na boca, entrando no nariz. Outra situação de guerra. Um senhor vivendo sozinho, com um câncer de cabeça e pescoço, sem ninguém para cuidar, sem visita do poder público, e que a gente chega para atender. Tinha mosca voando na casa para todo lado, ele com um pano de chão enrolado no pescoço da lesão, muito sangue pela casa toda. Quando a gente tirou o pano, numa tarde, eu tirei por volta de 120, mas nós contamos 120 bichos brancos do pescoço e do ouvido dele.
Isso é cena de guerra, isso é cena de abandono. E num lugar que fica menos de 5 quilômetros do metro quadrado mais caro do Brasil. Você entende? Por que soa como cena de guerra? Não tem condição de uma coisa dessa, de ter tanta diferença em tudo isso. Não tinha vocação para ver ferida, não tinha vocação para ver ninguém doente, entendeu? Porque agora nem ligo, não consegui encarar uma ferida. Se agora me der para dar um banho num doente, eu dou, entendeu? Porque é a minha vontade de querer estar ajudando. Tem que estar bem, tem que estar com a alma preparada para isso. Aceitar, porque às vezes é difícil você encarar. Às vezes a família, coitada, está ali no desespero. A gente também tem que chegar, dialogar, conversar, entendeu? Tá preparado. Às vezes até virar psicólogo sem ser. Poxa, como eu tava com saudade do senhor. A pandemia separou nós, né? A gente ficou tudo distante, né, seu Pedro? Senti falta do senhor nas missas, que você ia na missa 6 horas, né, seu Pedro? A gente se encontrava lá na igreja, né? Nós vamos fazer isso, sabe por quê? Isso já está entranhado na gente. A gente nasceu cuidando, a gente continua cuidando e a gente vai morrer cuidando. A força motriz que gera o cuidado, e especialmente o cuidado paliativo, é a compaixão. É o ato de sentir aquilo e fazer algo pelo outro. A comunidade é compassiva, mas o meu sonho é que a humanidade seja compassiva. Que, independente de projeto, a gente consegue plantar essa semente, fazer essa semente brotar no coração de cada um. De jovens, adultos, daqueles que nos ignoram, daqueles que nos aplaudem, daqueles que nos chamam de bobo. Que bom que somos bobo. Que bom que podemos fazer papel de bobo. Nós temos dignidade já para fazer isso. Mas isso a gente quer, uma humanidade compassiva. Eu me tornei uma ativista disso, porque realmente me encanta muito o fato de que são pessoas que gostam de outras pessoas no seu estado de maior vulnerabilidade, onde elas não têm nada para dar em troca. A primeira oncologista que eu fui, lá no primeiro diagnóstico, em 2011, eu entrei na sala dela, ela estava com um computador na frente dela, e eu devo ter ficado 10 minutos dentro da sala. Eu tinha acabado de descobrir que eu tinha câncer, eu tinha tirado o meu peito há 15 dias. Eu tinha muitas perguntas. E do outro lado da mesa tinha uma pessoa que ela nem ergueu os olhos para falar comigo. Ela falou, você vai fazer tais exames. Aí já preencheu lá a papelada de exame e me entregou. Aí ela falou assim para mim, isso aqui é para você saber se você não tem doença em mais nenhum lugar. Aí na hora você leva um susto, né? Porque você acaba de descobrir que você tem um câncer no peito. Você nem cogita a possibilidade de ter câncer em outro lugar. E aí eu falei, eu vou fazer quimioterapia? Ela falou, com certeza, né? Olha a sua idade. Não, tipo, como assim com certeza? Eu nunca fiz quimioterapia antes. Ela virou e falou assim, e antes que você me pergunte, vai cair o seu cabelo. Eu saí da sala e eu comecei a chorar de um jeito compulsivo, assim, porque eu falei, caraca, ela me resumiu ao cabelo. Ela acha que a única preocupação que eu tenho na minha vida é se meu cabelo vai cair ou não. Tipo, eu tô com câncer. Eu acabei de tirar meu peito. Nossa, tô enjoadaça. Então a gente faz primeiro esse, pra melhorar esse enjoo. Ana Michele de Souza Soares, nome da mãe, Alvenir Souza Soares. Com Cetron, tá bom? E eu acho que a minha história com cuidados paliativos já começou ali. Porque eu não quis aceitar um médico que não queria nem olhar pra minha cara. Eu acho que a gente merece um pouco mais do que isso. E aí não é o cuidar da doença, é cuidar da pessoa. A gente
aprende anatomia, fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, interação de medicamentos, apresentação de doenças, tudo como se fosse um homem jovem de 25 anos. E depois vai se frustrar e cometer erros, porque o paciente, cada vez mais, é um paciente idoso que está envelhecendo, com patologias múltiplas, onde as coisas estão mascaradas e a gente só está com o parâmetro da juventude eterna. Então, é impossível curar e as pessoas não estão preocupadas em ensinar esses futuros profissionais a cuidar, ainda mais se for homem. E nós vamos nos arrepender muito, porque numa população que envelhece, não esperemos nós, homens, a sermos cuidados para sempre sem participar da equação. Eu sou a irmã mais velha, sou a primeira de 5 filhos, aí eu também sempre me senti tendo que cuidar dos meus irmãos. E eu não sabia bem o que eu queria fazer de profissão. E aí eu fiz vestibular para medicina, no 3º ano, que a gente começa a entrevistar o paciente. Aí eu senti que aquilo fazia sentido para mim. Mais ou menos em 93 eu comecei a fazer consultório. Eu não entendia nem para ganhar dinheiro, não. Era um lugar onde eu gostava de sentar, a pessoa na minha frente, me falar, a pessoa se abrir. Então, cuidar para mim é isso. É o que eu gosto de fazer, é o que eu achava que estava fazendo com os meus irmãos, o que eu fiz com o meu filho, cuidando dele mesmo, trabalhando, feito uma louca. Faço as coisas do meu jeito, no meu tempo. A minha consulta não tem tempo para terminar. A minha consulta é igual os programas do Chacrinha, acaba quando termina. As mulheres, no seu processo de busca de emancipação do patriarcado e também de busca de igualdade, elas forjaram também uma cultura própria. E como a mulher sempre esteve vinculada à tradição do cuidado, aí também ela desenvolveu, né? Não só uma cultura própria, então as mulheres sabem cuidar. Ainda que em situação de opressão, nós nos especializamos nisso, sabemos cuidar e cuidamos, nutrimos. Um exemplo muito concreto, prático no momento, como as mulheres dirigentes dos países enfrentaram melhor a pandemia do que os homens. É disso que estamos falando. As pessoas mais atingidas pela pandemia foram os pobres, os idosos, os povos originários, os negros, as pessoas doentes. Antes da pandemia, elas já eram cruelmente ignoradas. Esse extermínio, essa coisa cruel que aconteceu com os idosos, com a maioria das pessoas que morreram na pandemia eram idosos, isso não foi uma coisa que aconteceu agora. O idadismo não surgiu na pandemia. A pandemia só trouxe isso para a primeira página. Nós estamos vivendo numa explosão de idadismo. Ou seja, você sempre tem um grupo que se acha valendo mais do que o outro. É o ismo. E daí o idadismo. No caso, os jovens se acham valendo mais do que o idoso. Depois que você tem a ideologia, você institucionaliza. Você vai operacionalizar, você vai ter regras, você vai ter medidas. Não vai entrar no meu hospital, não vai receber uma ressonância eletromagnética, muito velho. Não vai ficar no hospital mais do que 7 dias, não vai... É o lado perverso que institucionaliza a ideologia. Terceiro I é quando ele passa a ser interpessoal. São as piadinhas, aquela coisa insidiosa, que você está o tempo todo derrubando o outro, tirando a autoestima, a autoconfiança. Termina com o 4º I, que é a internalização. Você acaba acreditando que você realmente vale menos que o outro. É o objetivo da supremacia. Bom, eu comecei a trabalhar com 17 anos, em oficina, me aposentei em 2010 e eu acho que a longevidade
é a gente saber viver. E de 6 anos para cá, eu comecei a me meter com a arte. Então, o que ela representa para mim? Alegria, felicidade. Eu acho que eu estou trazendo a alegria também para os outros. Eu faço uma apresentação de dança, uma apresentação de teatro. Isso aí já me engrandece também. Eu me sinto como se fosse um adolescente. Então, é um idoso adolescente. E eu tenho medo de morrer. Então, eu acho que a importância da gente se reunir, falar sobre isso, que um vai descobrindo o sentimento do outro. Quanto mais você falar sobre vida e morte, eu acho que vai dando mais coragem. Porque eu não sei como é que a morte vai chegar para mim. Eu acho que o importante é isso, você pensar bem sobre como viver e como morrer. E a gente idealiza a morte. Eu já fiz isso centenas de vezes. Eu peço para uma grande plateia fechar os olhos e imaginar 3 coisas. Que idade você acha que vai morrer? Do que e onde? Via de regra, é depois dos 90 que as pessoas acham que vão morrer. Legal, longevidade. Cronologicamente, longevidade. De que vocês acham que vão morrer? Quem é que acha que vai morrer de Alzheimer? Quem é que acha que vai morrer de Parkinson, de doenças degenerativas, de uma diabetes complicada com insuficiência renal e um pé amputado? Quem é que acha que vai morrer de doença chata? Praticamente ninguém. E aí eu pergunto assim, quem é que vai morrer do coração? Aí tem aquele mar de mãos. A morte idealizada, que a gente acha que vai morrer igual passarinho, que está vivendo, batendo asa e de repente, puf! E aí eu pergunto, onde você acha que vai morrer? Alguém acha que vai morrer no hospital geriátrico? Acho que nunca ocorreu. Alguém acha que vai morrer numa instituição de longa permanência, o antigo asilo? Aí tem 3 ou 4. Poucos. Alguém acha que vai morrer em casa? Então é a morte idealizada, que você acha que vai morrer de repente, uma doença súbita, que não é precedida por doença, por incapacidade, por necessidade de cuidado. Mas só 10% ou menos das mortes são essas mortes do passarinho. Outro dia eu tive um puta privilégio de conversar, assim, eu e 70 idosos, conversando sobre fim de vida, conversando sobre a morte deles. Eu fui morrendo de medo, porque uma coisa é quando eu converso geral, né? Ali eu estava falando de verdade com um grupo que estava olhando para a morte deles mesmo. E foi uma conversa deliciosa, porque eles estavam extremamente abertos. Eles estavam lidando bem, olhando, entendendo que isso estava acontecendo, porque amigos deles estavam morrendo, estavam, né, entendendo que isso estava acontecendo. E daí eles me disseram, o grande problema é que eu não consigo ter essa conversa em casa. Eu não consigo falar com meu filho como eu estou falando com você, porque ele não quer conversar comigo. Eu estou super feliz e quero continuar vivo, eu não tinha velhinhos deprimidos. Era só velhos e idosos olhando para a realidade da vida deles. Então, assim, a minha esperança é que a gente consiga mudar isso, que esses idosos consigam conversar com seus filhos, que os filhos consigam estar abertos a entender a demanda desses velhinhos. E vamos viver enquanto a gente está junto bem. Eu estou falando de coisa que é importante, a gente está falando sobre o que é mais sagrado, que é o amor dessas pessoas, as conexões. Então, se eu consigo impactar alguém para ter uma conversa na casa dele com seu pai, com seu avô, já é uma transformação que naquela vida, no luto, na forma do luto que essas pessoas vão viver, é gigante, é gigante. Tua mão tá tão linda. Não pode estar linda, mão de velha. Eu não contei pra você a história da velha, que a bisneta dela pegou a mão dela assim e disse, está de luva? Porque ela viu toda...
Ah, tá, porque tá tudo enrugadinho. É, você tá de luva, Bi? Ela disse, não, toda velha tem a mão enrugada. Ela disse, quando eu ficar velha, minha mão vai ficar assim? Ela disse, vai. Ela disse, e quando eu ficar velha, eu vou ficar com o cabelo branco igual o seu? Ela disse, vai. E eu vou ficar com o dente amarelo igual o seu? Se sentiu humilhada. O que é muito incrível no cuidado paliativo é quando as pessoas começam a se perceberem cuidadas no sofrimento delas, elas voltam a sorrir. E isso é um paradoxo. Assim, como? Mas o paciente está em cuidado paliativo? Quando ele entende que ele vai morrer, aí ele sabe viver de uma maneira muito mais presente. E aí, de repente, descobre que não precisa estar doente, não precisa estar morrendo de alguma coisa muito grave para você dar valor na vida. Basta que você tenha consciência da sua morte e você respeite esse dia. Porque tem muita gente que fala que tem medo da morte, mas corre atrás dela. Então, eu tenho medo da morte, mas aí vou aproveitar a vida. E vai fazer tudo que pode te destruir mais rápido. Porque você acha que aproveitar a vida é se destruir. Eu digo que, geralmente, o que vem depois da frase eu mereço é uma grande besteira que você vai fazer. É mais gostoso você viver uma vida que respeita a morte. Porque ela vai chegar. Você precisa se preparar para estar vivo no dia que ela chegar. E aí, sim, esse dia vai ser um dia que a morte vale a pena viver. No começo, eu tinha muito essa expectativa, e era expectativa mesmo, de que agora eu estava fazendo a última medicação e que daqui a pouco eu ia estar curada. Porque quando você descobre câncer, parece que esse é o único objetivo, né? É você ficar curada. E eu não tenho mais essa possibilidade, né? Pelo menos diante do que a medicina oferece hoje. Então, para mim, enquanto tiver tratamento, significa que de repente eu consigo estabilizar a doença e seguir viva mesmo, literalmente. É como se eu vivesse vários ciclos dentro de poucos meses, sabe? Porque cada vez que eu faço um exame e que eu tenho que passar com um médico, pode ser que tudo mude. Ou pode ser que tudo fique igual. Ou pode ser que tudo piore. Porque daí se eu faço exame e o médico fala, tá tudo bem, então eu sei que eu vou ter 80 ou 90 dias que eu vou ter para ter uma vida normal, assim, né? Dentro das minhas condições. Então, gera uma expectativa, né? Uma ansiedade. Eu não gosto muito de falar expectativa porque depois de 9 anos de tratamento, a gente não fica mais condicionado a essas vidas hipotéticas, assim, né? Então, eu tento esperar que as coisas aconteçam. Eu tento estar bem porque é esta vida que se apresenta neste momento. Se eu reclamar, eu vou continuar tendo câncer. Se eu ficar bem e sorrir, eu continuo tendo câncer. Só que reclamando, a minha vida fica um pouco mais chata. Então eu vou reclamar pra quê? Não, a conta não fecha pra mim. Então hoje ele me comunicou que eu tô bem, então é isso. Essa é a minha verdade do momento. Que eu tô bem. A finitude, ela é crônica pra todo mundo. Então a gente tá aqui, amanhã não sabe. Eu me sinto exatamente igual a todas as outras pessoas, né? Eu só tenho um diagnóstico e eu não tenho nenhum tempo para perder. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a candeia da alma é o olho. A candeia é a lamparina dá ânima do outro. A lamparina é o fogo que sustenta. E se a gente olhar no olho do outro, se a gente conseguir ver a luz que sai dele... Eu tenho um senhor, por exemplo, que mora só e que uma médica que veio comigo queria, de toda forma, dar ele uma televisão ou um frigobar. E ela apertava ele, o que você quer ganhar? O que você precisa ganhar? E com muita dificuldade, ele só falou o seguinte, presença. Eu percebo que a solidão, a falta da presença de alguém, ela pode gerar uma invisibilidade do querer, do desejar, do ser do outro. Muitas vezes, quando a gente encontra as pessoas sozinhas, abandonadas, que a gente acha por aqui, a gente encontra pessoas zumbis, pessoas que não têm, às vezes, doença física, mas elas são mortas. São inúteis, não têm acesso,
são pessoas respirando, mas mortas. O que a gente busca por meio desse cuidado é fazer que essas pessoas consigam novamente resgatar onde ele perdeu a paz. Eu, para a medicina, eu até sou uma mulher doente. Afinal, eu tenho doença neurológica desmeliesante, progressiva e o caramba 4. Mas, para mim, eu tô curada. Porque a cura perpassa pelo caminho de querer viver. Eu nunca contei os dias que eu perdi, mas os que eu tenho para ter. E nenhuma doença vem junto com um atestado de óbito. É apenas um diagnóstico. A doença foi para mim um despertar de consciência. Talvez por isso eu não tenha problemas em enfrentar o inferno de vez em quando. Porque eu acho que tudo isso me humaniza cada vez mais e me liberta cada vez mais de todos esses apegos que a gente tem, né? Então eu prefiro. Se eu tivesse alguém me falasse, você quer uma vida longa? Você quer uma vida curta, vivida na sua absoluta intensidade? Absoluta intensidade. Agora, o que eu diria sobre mim, o que eu vivi para os meus netos, né, quem sabe? Não, neto eu já estou pensando demais. Mas, enfim, eu diria que eu vivi um tempo de reconexão comigo, absoluta, em meio de um sofrimento que eu não desejo para ninguém, assim, né? Eu não desejo, assim, eu tenho uma vida muito legal que eu não trocaria com ninguém. Tá tudo bem, tô super em paz com isso, mas realmente eu não desejo para ninguém ter que conviver com tudo isso que eu convivo hoje, sabendo que eu fiz o melhor que eu pude. E eu acho que isso que é o retrato de você viver bem, é saber que a hora que acabar, eu vou ter feito tudo, tudo mesmo. Eu quero realmente estar em paz, pensando que eu fui a melhor humana que eu pude ser. Só consegue encontrar beleza no que está sendo vivido a pessoa que se entregou. É uma coisa de se olhar para aquele chão e falar assim, eu vou dar o passo porque esse aqui é meu caminho, eu vou andar em direção a isso. E mesmo que dê errado, você vê beleza na coragem de caminhar, você vê beleza no que você encontra pelo caminho. Quando a gente para de ter sonhos, eu acho que a gente começa a morrer lentamente. Acho que sonhos a gente sempre vai ter. Acho não, tenho certeza, eu vejo, né? Eu lido com o público 50, 60, 70 a mais, cheio de vontade toda hora de fazer coisas novas. Quando eles percebem novas possibilidades, eles ficam super animados também com esses novos projetos e planos. Eu nunca quis ser ninguém, apenas eu mesmo. Pra quando eu acordar, não vagar por aí a esmo, não vagar por aí a esmo. Hoje o dia foi maravilhoso, né? Vamos surfar, pegamos umas ondas. ondinhas. Não foi aquelas Mar coisas tava hoje muito não, bom. né? Não foi aquelas coisas hoje não, mas Mas sempre é bom. Tava bom, né? Sempre é Mas bom, né? É um pouco agitado, né? Tava.
enfim, deu para se divertir. Qual é o nosso Sempre objetivo? é bom. Sempre Nosso é bom. objetivo é se divertir, o prazer de estar diante do mar, daquela maravilha, que é a criação divina, que a gente sente um bem-estar. A gente só agradece, sai com né? segurança. Que Né? na nossa idade ainda está conseguindo subir numa prancha de surf, ó, é maravilhoso. Quando a gente é jovem, a gente tem uma cabeça, né? A cabeça da gente, quando é jovem, é trabalhar, é criar filhos, a perspectiva de vida da gente é essa, né? E com o passar dos tempos, tudo isso a gente vai acumulando coisas que hoje, no meu caso, eu estou com 74 anos já, para mim, hoje, eu estou tranquila, eu faço, com a idade que eu estou, eu faço aquilo que eu sempre quis fazer, porque eu sempre gostei de esporte também, não tive oportunidade de praticar antes. Hoje, eu posso. O mar mostra que a gente é pequenininho diante dele, mas ele oferece muita coisa de bom para a gente aproveitar. A coisa de bom que ele oferece, qual é? É na cabeça da gente, é a visão da gente, é ver que nele a gente conecta com ele, com Deus, com a natureza, conecta com tudo através dele. Para você ter qualidade de vida, propósito. Você tem uma missão. Você saber que se acordou de manhã vai fazer uma diferença para o bem de alguém ou de alguém. Saber que você quer deixar um legado, quer deixar uma missão. Você tem uma missão, você tem um propósito que te anima, que te motiva e que você vai sair pelo dia procurando, buscando, dando às vezes cotovelada e se metendo o bedelho, como dizia minha avó. Eu sempre fui de meter o bedelho, estou metendo o bedelho. Eu estou querendo fazer acontecer. E o que eu estou falando parece que é ativismo político. É porque viver é um ato político. E viver muito mais, que é o privilégio que eu estou tendo, me dá essa obrigação de ter que levantar essa voz. Se eu não puder falar, quem é que vai falar? Quem é que vai poder realmente expressar essa outra dádiva da longevidade? Vai ter mais voz. A gente vai fazer mais barulho, sim. Para que eu viva bem o presente, eu preciso, de alguma forma, ter utopia. Eu preciso sonhar com algo que seja melhor, inclusive, no futuro, mas não me localizando nele, fazendo hoje a utopia que eu acredito. Quantas pessoas que tiveram e têm vontade de fazer alguma coisa numa comunidade, especialmente numa área tão frágil, e não teve coragem de mover-se para tal, e a vida foi embora sem ele fazer, e eu tenho a riqueza de querer uma coisa e fazer aquilo que eu tive vontade. Isso é muita riqueza. Eu me vejo envelhecendo fazendo isso, eu me vejo morrendo fazendo isso. No fazendo visita. Idoso fazendo visita. Por que não? Por que não? O envelhecer, para mim, é como um momento da cena. E na cena, nós da dança, nos reverenciamos. E o envelhecer, neste momento, para mim, é uma reverência à vida. Sabendo que nós estamos com essa dádiva de poder viver mais, ela precisa ser melhor aproveitada. Preencher esse presente com qualidade. Vamos fazer com que aquele presente seja intenso, seja feliz. Eu sei que eu vivi com intensidade todas essas monas, todas essas Éricas. Me entreguei de verdade para o teatro, para a dança, para a religiosidade, para o amor, né? Para a vida. Nunca tive medo da vida e muito menos da morte, porque é uma continuidade, é um ciclo sem fim.
A morte é voltar para a terra, daquela terra que foi doada por Nanã, por Zumbá, o nome que tenha, para moldar o que nós somos e tudo floresce e cresce de novo. Só quero que seja com muito mais dignidade que os meus ancestrais. Eu acho que esse negócio de envelhecer, né, é engraçado porque quanto tempo tem uma longevidade? Quanto tempo tem uma vida inteira? Será que tem a ver com o tempo cronológico? Porque eu vivo uma vida inteira. Bom, em algum momento dessa história toda, alguém falou assim pra mim, a sua sobrevida é de alguns anos. E aí eu fiquei refletindo, né, e eu pensei, bom, então aqui, a minha sobrevida, depois do diagnóstico, coube de saltar de paraquedas, ver 3 sobrinhas nascerem, ver meu irmão casar. Conheci as melhores pessoas da minha vida, eu conheci após o diagnóstico, as pessoas com quem eu mais convivo. Eu virei uma ativista, eu construí um espaço que cuida de pacientes com doenças graves. Eu escrevi vários manuais para a indústria e para ONGs sobre câncer de mama. Eu publiquei 2 livros por uma das maiores editoras do país. Eu dou aulas semanais para médico, para ONG. Eu dancei pra caramba. Eu fui numas baladas muito bagaceiras e foi muito legal. E no dia seguinte eu ia pro retiro espiritual porque eu queria manter a coerência. Eu conheci muitas religiões, eu fui em todas praticamente. Gargalhei, chorei, me apaixonei, me desapaixonei, apaixonei de novo pela mesma pessoa, por outra pessoa. Fui em muitos carnavais mesmo. Então, de morrer eu não tenho medo não, eu tenho medo de não ter vivido. E se eu morrer hoje, tá tudo certo. Fez muito sentido estar aqui. Que fique registrado. Essa coisa extraordinária que é a existência é um fato suficientemente magnífico, digamos, né? Que merece ser celebrado, a despeito, sem entrar no mérito das contingências, né, todas, mas pela exuberância, né, pela exuberância do fato, né, de existirmos, de emergirmos nesse universo, de podermos pensar essa aparição, por muito que isso seja transitório, por muito que isso seja penoso, por muito sofrimento, né, que se revista, por tudo, mas viver é algo extraordinário. Eu acho que é uma coisa absolutamente extraordinária, chocante e um mistério, um enigma, e que às vezes é comovente. Ouço todos os
corações batendo, todos os corações do mundo batendo. Ouço todo esse barulhão que fazem, toda essa percussão selvagem batendo. Ouço muitos dos corações se calam, muitos dos corações se falam mais alto. Ouço todos os corações do mundo, sim, todos eles me tomando de assalto. Os corações batendo, todos os corações do mundo batendo. Ouço todo esse barulhão que fazem, toda essa percussão selvagem batendo. Muitos dos corações se calam, muitos dos corações se falam mais alto. Ouço todos os corações do mundo, sim, todos eles me tomando de assalto. Do amor fraterno a nos livrar do inferno latente. Ouço todos os corações batendo, ouço sim e por fim me entendo por gente.